A paz seja convosco. Amém. Tem um seriado na Globo, né? O Bom Pastor. Aí o bom médico, agora tem um bom pastor. A internet, se a pessoa souber usar, é uma coisa tremenda. Bom, estamos falando sobre a salvação também como uma experiência, não apenas como um documento legal. E estamos trazendo essa condição de que Jesus, quando fala da salvação, ele fala de algo sensorial, não é algo simplesmente legal, um documento que é expedido no cartório. Você quer a nota fiscal, aí o cara emite a nota fiscal no mercado, né? Aí entrega para você. Ele, Jesus, nos convida a provar e ver. Tem um versículo que eu não anotei aqui, mas ele fala: prove e ver como o Senhor é bom. Acho que é 1 Pedro, que nós estamos trabalhando, é isso mesmo. Vamos lá, 1 Pedro, vê se eu acho aí. Deixa eu ver se eu acho. 1 Pedro. Digita aí no teu celular. Não vou exagerar não, que foi provar e ver, senão a gente perde muito tempo. Que o Senhor é bondoso. Eu lembro que é 1 Pedro, agora eu não lembro de qual endereço não. O cara vai acabar com o motor de arranque dele com esse negócio aí. Todo dia é isso aí. Não sei. Eu vou perder muito tempo com isso, não vou mexer com isso não. Bom, em 1 Pedro, no texto que nós estamos meditando, ele começa a exortar o público, né, que está assistindo, e ele fala assim: se é o caso de vocês terem provado que o Senhor ele é bom. Então ele nos convida a provar e ver que o Senhor é bom, não apenas concordar e acreditar. Achou isso, Sabato? Se achar, beleza, me avisa. Então a gente tem que entender que o cristianismo ele não é apenas algo legal. Existem as normas e regulamentos que nós temos que obedecer, sim, mas não há problema de você, no seu coração, você questionar aquilo. É algo que os bereanos faziam. Quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam checar nas escrituras se aquilo realmente estava escrito. Então, esse contexto de que muitas igrejas têm, de que você tem que acreditar e pronto, é porque o pastor está mandando e pronto, isso não é bíblico. Ele fala que nós não temos que apenas, nós temos que concordar e acreditar sim, mas nós também temos que sentir. Em um famoso sermão de Jonathan Edwards, um grande escritor do avivamento, diz: há uma diferença entre acreditar que Deus é divino e gracioso, e Ele é, e ter uma nova compreensão dentro do coração. Volto. Há uma diferença grande entre acreditar que Deus é divino e gracioso e ter uma nova compreensão dentro do coração da amabilidade, da beleza dessa graça, dessa divindade. Uma coisa é você ouvir e você ser convencido na marra, e outra coisa é você acreditar no seu coração. Quando você acredita no seu coração, não precisa ninguém pedir. Por que alguns irmãos trazem alimentos para doação? Porque eles entenderam que não precisa eu ficar falando: olha, o irmão está passando fome, precisa dar comida para ele. Não, ele sabe que é uma necessidade, aquilo já é uma verdade. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, as pessoas elas entendem. E o cristianismo ele é muito mais do que: você tem que trazer semana que vem, traz aí. Para algumas pessoas é normal. Achou aí, Pedro Sabaco? 1 Pedro 2:3. 1 Pedro 2:3, fala alto aí, Sabaco. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Se é que já provastes, já experimentou, você já viveu a experiência. Você consegue falar para as pessoas: olha, esse Deus, Ele é bom. Não é porque só a Bíblia está falando, é porque eu vivo isso. Está na minha vida, no meu agir, no meu pensar. Agora, se você como cristão está sempre com essa cara de broa, entendeu? As pessoas olham sempre emburradão: tá difícil. Como é que a pessoa vai querer ir para Cristo?
Salmo 102 também. É isso assim. 34:8 também. Lê? Só o versículo, hein? Ó, provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34:8. Salmos 34:8. De novo. Ó, provai e veja que o Senhor é bom. Provai. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Cristianismo não é só legalismo, não é só normas, pode ou não pode fazer. De novo? Não, já foi. Há uma diferença grande entre acreditar que Deus é divino e gracioso e ter uma nova compreensão dentro do coração. Por isso que ele fala que nós vamos ter o nosso coração trocado de um coração de pedra por um coração de carne. Não é transformado, não é colocado uma válvulinha ali só para ele funcionar, não tem que arrancar e pôr outro. A diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à diferença entre a crença racional de que o mel é doce e outra coisa é colocar na boca. Se eu falar para você, o mel é doce, você pode acreditar, mas até você colocar o mel na boca, você não vai saber se realmente ele é doce. Você pode acreditar naquilo que eu estou falando, mas quando você coloca na boca aquele melzinho... Quase não acreditei. Nossa, teve um milagre. Deixa eu explicar para você. Ocorreu um milagre aqui, entendeu? Estou até pensando em fazer o culto dos milagres. O celular da Jenny está morto faz alguns meses, né? Quanto tempo? Sei lá quanto. Eu levou para melhorar o meu milagre, né? Entendeu? Meses o celular dela sem internet, ela pagando a fio aquela internet. Já foi em vários técnicos, foi na Samsung, já foi na LG, já foi nos técnicos mais completos, foi lá na TIM, entendeu? E aí o vosso pastor, entendeu? Com uma capacitação sensorial, foi lá e que nada, o Google mostrou lá como fazer, funcionou, graças a Deus, né? Mas é que ela está com internet agora, ela está chorando aqui de alegria. A diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar é a mesma coisa que eu falar para você que o mel é doce e outra coisa é você colocar o mel na boca e sentir a doçura do mel. A salvação de Jesus é um banquete e, portanto, quando acreditamos e descansamos seguros na obra que Ele realizou por meio do Espírito Santo, Ele se torna real nos nossos corações. E aí eu volto naquilo que a Melísia falou. Como é que você usou lá o termo? A pessoa não é extasiado. Não, você usou você usou uma deliciar. A pessoa ela só consegue se deliciar no cristianismo se ela crê na salvação de Jesus. Enquanto ela achar que a resolução é ela vai continuar sofrendo. E aí a Melissa me perguntou no intervalo, a pessoa ela pode ser salva e não ter uma vida em plenitude? Claro, a maioria é assim. Vai ficar gemendo a vida inteira, entendeu? A vida inteira gemendo, desconfiado, dinheiro vai entrar, não vai ter, vai fazer, e aquela luta de dificuldade. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Maridos, coloquem as suas esposas aos pés do Senhor em oração. Esposas, coloquem seus maridos. Pais, seus filhos. Filhos, seus pais. Amigos, colegas, situações. Nós temos que acreditar em Deus, fazer a nossa parte. Também, Deus, eu quero ter dinheiro para pagar a conta de luz amanhã e eu não faço nada. Não, eu tenho que me virar. Eu tenho que fazer aquilo que é pertinente a mim. O mais Ele fará, não é tudo, é o mais, o excesso, aquilo que não dá para fazer. Salvação de Jesus é um banquete, portanto, quando acreditamos e descansamos seguros na obra que Ele realizou por nós, por meio do Espírito Santo, Ele se torna real em nossos corações. Exemplo. Jenny, você está passando uma luta de dificuldade, claro que você não é uma pessoa que passa de dificuldade, você vive esbanjando dinheiro, mas vamos criar essa situação hipotética, tá? Aí você chega para mim e fala assim, Pastor Paulo, o senhor me empresta R$1.000? E eu falo para você, empresto, tudo bem? Chega no dia, você me paga, está tudo certo. E já que eu te emprestei R$1.000, você duvida que eu vá te emprestar 100? Não. Talvez se você quiser 2 ou 5 ou 10, talvez eu nem vou ter, né? Mas é mais difícil. Mas se eu já te emprestei uma quantia maior, a lógica é que você também empresta uma quantia menor.
Se nós entendermos esse exemplo, nós vamos olhar para o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós, e que o Deus Pai deu o seu Filho, que é a coisa maior. Será que Ele não vai dar a condição para a gente nas coisas mínimas? E aí, lá no Evangelho, vem falando assim: por que a gente é ansioso por isso? Quem faz isso são os ímpios. Nem Salomão se vestiu como o lírio do campo. E o lírio do campo passou um tempo, ele seca, joga fora. Se ele cuida deles, cuida dos pardais, por que não vai cuidar da gente? Jesus Cristo não morreu pelos pardais. Ele morreu por mim e por você. E nós esquecemos disso. O amor de Jesus é como mel. Em vez de apenas acreditar que Ele é amoroso, podemos experimentar essa realidade, a beleza e o poder do seu amor. O amor dele pode ser ainda mais real para você que o amor de qualquer pessoa. O amor de Deus, ele é superior ao amor do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, da nossa filha, da nossa esposa, do nosso esposo, namorada, quem quer que seja. O amor dele tem que suplantar. Por isso que em Salmo 23 ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outra passagem: maldito aquele homem que confia no homem. O confiar é depositar confiança. Eu estou casado com a Rosângela, mas se a Rosângela não existir, eu vou continuar vivendo. Nós temos que entender que a igreja existe, nossa igreja existe. Nós vamos comemorar 8 anos na nossa igreja. É agora dia 21. Estou bem de vista, né? Consegue enxergar lá? Nada, né? Eu enxergo. 21, entendeu? A gente vai comemorar no domingo. Vou comprar umas coxinhas, daquela bem peba, né? Que eu sou mão de vaca mesmo. Pegar as coxinhas, comprar umas coca, entendeu? A gente vai estar junto aqui em comunhão. Será que vai ter mais gente? À noite? Será que, desafio, será que vai ter mais gente porque eu estou falando que é aniversário? Ou não? Não vai deixar de vir, hein? Só para você perrar assento não, hein? Venha só para poder falar. Vamos lá. O amor de Deus é como mel. Em vez de apenas acreditar que Ele é amoroso, nós podemos experimentar esta realidade, o poder do seu amor. O amor dele pode ser ainda mais real para você que o amor de qualquer pessoa. Esse amor lhe traz alegria, ânimo e consolo. Ele o reerguerá e o libertará de todo medo, como nada jamais conseguiu fazer antes. Você precisa de médico? Vá no médico. Então eu não vou chegar para a Jenny e falar assim: Jenny, prova de fé, hein? Deixa ele tomar um medicamento aí. Não, toma. Tem uma história que eu acho que eu já contei para vocês, mas é interessante, cabe bem aí. O pastor nosso lá de São Paulo, ele estava fazendo um culto, né, de libertação, sei lá o que era, e aí ele orou pela cura, né? E aí uma senhorinha colocou na presença do Senhor o uso de óculos. Aí eles estavam voltando de carro e passaram em cima de uma ponte. Ela pegou, abriu o vidro e jogou o óculos. E aí o vozinho falou assim: você é louca, né? Pô, era R$200 um óculos desse. Vocês sabem, eu não uso óculos, né? Mas deve ser uns R$200, R$300 um óculos desse, né? Com lente e tal. Aí ele pegou, ficou olhando assim, e a mulher foi curada. E aí ela conseguia ler sem óculos, sem nada e tal. Aí no outro dia que teve culto, ela foi lá para o pastor e falou assim: pastor, a minha querida, ela jogou óculos pela janela e ela foi curada. Eu posso jogar também? Ele falou: não, joga não. Entendeu? Essa questão de fé é uma coisa complexa, tá? O amor dele pode ser ainda mais real para você que o amor de qualquer pessoa. Esse amor lhe traz alegria, ânimo e consolo. Ele o reerguerá e o libertará de todo medo, como nada jamais conseguiu fazer antes. E isso faz toda a diferença. Se você estiver repleto de vergonha e de culpa, então não basta acreditar num conceito abstrato da misericórdia de Deus, que é o que muita gente faz. O que acontece com as campanhas? Venha, porque a campanha do morra para si mesmo. Não, de jeito nenhum, isso não atrai ninguém, né? Campanha da libertação financeira, campanha do propósito de Deus para o segundo semestre de 2021. Venha receber a sua bênção. Aí o cara vai cheio de medo, cheio de culpa, aquela palavra, uma palavra de ordem, mais nada. Chega na segunda-feira, ele não viveu nada daquilo. Ele não consegue nem enxergar essas coisas. É preciso sentir no fundo do coração, por assim dizer, a doçura da sua misericórdia. Como é que você vai fazer isso se você não tem tempo com Deus? Se você não para ouvir a voz dele. Nosso dia é tão corrido que você não consegue olhar
para, por exemplo, você abrir a sua geladeira, você ter um mantimento, você não consegue olhar para o teu armário cheio de roupa e você vê como sendo abençoado. Você não consegue reconhecer Deus no seu trabalho, na sua moradia. Você não consegue olhar para o teto que você tem sobre a sua cabeça e você ficar feliz. É preciso sentir no fundo do coração a doçura da sua misericórdia. Só então você poderá saber que você foi aceito. Se você estiver repleto de preocupação e ansiedade, não basta acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa viver. E aí eu vejo alguns irmãos nossos da igreja gemendo. A pessoa esqueceu das benesses de Deus. Continua trocando o dia pela noite, continua trabalhando de domingo, continua, não, eu preciso ganhar esses 20 reais, 30 reais, 50 reais, vai fazer a diferença na minha vida. Enquanto isso, a pessoa ela continua gemendo. Enquanto ela não se entregar, que é a figura da criança, quando ela não acostumar que ela tem que se lançar na presença de Deus como uma criança, sem medo de cair no chão, ela vai continuar sofrendo e gemendo. E mesmo quando você vê que Deus está dando... CV, currículo vitae aí, fala, CV, o que tem a CV? CV, não tive nada que você fala. Mas quando você vê, Ah, CV. Você que está falando CV. Continua, beleza. Tá. Mas aí você vê Deus dando as bênçãos, vê seu guarda-roupa cheio, alimentos, tudo. Ainda assim, você se depara às vezes sem alegria. Se Deus, você é dependente de Deus em tudo. Mesmo você tendo tudo, se Deus não der alegria, é Ele que opera e te dá alegria e gratidão para agradecer. Sim, não, menina. Você reconhece as bênçãos, mas muitas vezes, se Deus não agir e der alegria e gratidão, você... Mas é a nossa função, Menise. A função nossa é ser grato. Não, eu sei. A função nossa é ser grato. Então Ele dá para mim uma coisa. Então, quando a gente solucionou o problema da Diene, ela mostrou na sua afeição a alegria dela. Ela recebeu aquilo. Eu não tenho que dar nada para ela mais do que ela já recebeu. Então, o que eu estou falando é que as pessoas elas têm olhado para tudo isso e não têm reconhecido Deus. Continuam amarguradas, continuam ansiosas. Elas não estão satisfeitas. Então, é isso que eu estou falando. E não é uma ação de Deus, é ação nossa. Não, então, eu falo assim, reconhece que Deus está fazendo, que Deus está concedendo. E se não reconhecer, vai continuar amargurado. E ainda está sentindo alguma insatisfação, está sentindo tristeza, não entende por que isso, entendeu? Porque é um coração egoísta que quer mais. É um coração pecaminoso que quer mais. Quer mais, quer mais, quer mais. Tem acho que é Provérbios, fala dá. A sanguessuga, dá. Eu quero é mais. A pessoa não satisfaz. É preciso sentir no fundo do coração, por assim dizer, a doçura da sua misericórdia. Mas se você estiver repleto de preocupação e ansiedade, você não vai conseguir acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Será preciso ver com os olhos do coração toda a sua majestade deslumbrante. Só então você saberá que Ele tem tudo na sua mão. Mas realmente é possível viver tais experiências? Claro. Eu vivo isso. Eu creio que você vive também. Alguns de nós não. Nós não vivemos isso todo o tempo. Mas nós temos que viver. Não é possível que você não consiga ver. Então, eu e Sebastião viemos de carro. A Jenny, não sei se veio de Uber ou de ônibus. Menisa veio a pé. São 3 situações diferentes que nós temos que glorificar a Deus. Porque se eu vim de carro, eu vim porque eu tenho um carro, graças a Deus por isso. Se a Menisa veio a pé, ela veio porque ela tem saúde, porque se ela tivesse reumatismo, pergunta para a Lourdinha se ela não gostaria de vir a pé para a igreja. Mas ela não consegue. E se a Diane está conseguindo vir de ônibus ou vindo de Uber, o que quer que seja, é porque de alguma maneira há um recurso para isso. Senão ela não vinha. Estou errado? Tá certo. Entendeu? Não estou dizendo que está sobrando. Estou falando que a Diane vai lá e puxa a nota de 100. Não é isso. Eu estou falando que Deus está dando a condição para ela congregar conosco. E eu duvido que você que diz que não vem por causa de combustível, você ganha menos que ela. Duvido. Eu duvido. Liga para ela, conversa com ela e vê como que ela vive.
O problema é que nós sabemos e temos as nossas prioridades, e nós temos que ser zelosos no agir. Eu comecei o primeiro período falando que eu entendo, mas será que isso é um fator limitador até você não vir na igreja? E se fosse para ir num churrasco lá sei lá, Lusiânia, sei lá, em qualquer lugar, você iria dizer que você estava sem dinheiro para gasolina? Ou você iria? Esses questionamentos não são questionamentos que eu tenho que fazer sobre a sua vida, é você que tem que fazer sobre a sua, e eu faço sobre a minha. O que é a prioridade? O que é mais importante? É você que decide. Realmente é possível viver tais experiências? Eu provo e vejo e digo sim. Quando a titia faleceu, e ela sempre foi uma mantenedora do meu ministério, ela sempre nos ajudou muito. Rosângela sabe disso. Quando ela faleceu, eu me preocupei. Será? O que eu vou fazer? Eu continuo morando na mesma casa. Não estou tendo uma viagem que eu tinha com a Rosângela, que eu preciso de alguma maneira dar um jeito de retomar isso. Mas fora isso, nós estamos comendo, nós estamos vivendo. A Rosa Luísa continua estudando no colégio particular. Isso não é a minha condição. Eu não tenho condição disso. De alguma maneira Deus está provendo. Então eu posso dizer para você que a experiência de viver segundo a mão do Senhor, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Nós estamos hoje na nossa igreja presencial, porque a Luísa e a Rosângela estão viajando. Está eu, a Menízia, a Diene e o Sebastião. 4 pessoas na igreja. Mas a nossa conta, lá, as nossas contas estão sendo pagas. Continuam andando. O que está acontecendo? Não sei. Isso é com Deus. Algumas pessoas têm mais dificuldades que as outras. Ponto. E nós vivemos condições diferentes. Então eu tenho dificuldades que são diferentes da dificuldade da Diene, dificuldades da Lourdinha, dificuldades do Sebastião. São dificuldades diferentes. Isso é real. Algumas pessoas têm mais dificuldades que as outras, por terem uma propensão para a racionalidade e controle. Então algumas das dificuldades que nós temos é porque nós queremos controlar a nossa vida e não deixar Deus tomar conta. Se você quiser tomar conta da sua vida, Deus ele é tão gracioso, sabe o que Ele faz? Ele deixa você tomar conta. Já quer ir por esse caminho? Vai. A minha função não é exigir que você faça nada, é simplesmente te alertar que você, por esse caminho, você vai quebrar a cara. E eu alerto você. Mas o que acontece? Eu quero caminhar nesse caminho. Caminha. Quando você quebrar a cara, eu não vou te acusar. Eu vou lá novamente estender a mão para você e vamos continuar caminhando. É exatamente essa parábola que a gente está estudando, né? Claro que é exatamente. Essa dedução só foi correndo. Deus está de braços abertos. Você insistiu numa vontade que não era, mas Deus vai estar sempre de braços. Então volta, filho. Eu estou aqui te recebendo de volta. Algumas pessoas têm mais dificuldades que as outras. Outras pessoas, além da racionalidade e controle, têm fome de experiências místicas que notam cada intuição e sensação mais intensa como a palavra do Senhor. Tem um outro lado de pessoas que elas não são nada racionais. Elas só ficam nesse espiritual. Eu lembro de encontrar um irmão uma vez caminhando antes da Covid. E aí o irmão começou a olhar assim para mim e começou a dizer que estava recebendo uma palavra de Deus. Eu falei... ouvindo a voz de Deus. A gente vê isso nos pregadores nos cultos, né? O cara está pregando assim, aí ele para. Já viu o pastor assim? Como é que é, Deus? É para falar isso mesmo? Gente, não existe isso. Desculpa. Não existe isso. Você não tem nenhum relato nas escrituras. E as pessoas elas ficam espiritualizando. E as pessoas gostam disso. Já falei para vocês certa vez. O irmão falou assim: olha, a tua palavra é muito legal, mas cadê os milagres? A minha igreja, glória de Deus, ela tem milagres. Os cegos enxergam, quase que ele trocou, né? Os cegos ouvem, os mudos falam. Entendeu? Cadê o milagre? Milagre é você estar aqui ouvindo a palavra e ser transformado. Isso é milagre. Mas as pessoas elas precisam de algo a mais, algo místico. Para resumir, a maioria de nós ou tem muita vontade ou não tem vontade nenhuma para aquilo que Jesus oferece. Os dois extremos não estão bons. Nenhum dos dois extremos. Nós temos que ser experimentais, sensoriais, mas nós temos que ser racionais também.
Então, se um dia a nossa irmã Diene, eu sei que ela quer vir aqui, ela não tiver o recurso para comer na semana, não tem sentido ela vir para a igreja e gastar o recurso que ela poderia comer. Isso é racional. Mas será que esse racional é só ele que vale? Será que não vale também você dar uma prova de fé e continuar trabalhando? Quando eu vim aqui para Brasília, eu vim nesse contexto. Não tinha nada para me respaldar. Nosso recurso lá em Brasília, lá em São Paulo, era muito maior. Eu tinha casa própria, não pagava aluguel nem nada. Vim aqui para ganhar R$2.500. O que é R$2.500 em Brasília? Nada. Uma família de 4 pessoas? Não é nada. Mas o que aconteceu é que Deus ele vem trazendo. Mas se você não acreditar em Deus, você vai continuar gemendo. A maioria de nós ou não tem vontade ou tem muita vontade e é o excesso. Mas o que ele oferece é um acesso à presença do Pai. Trata-se apenas de uma amostra agora que aumenta ou diminui de intensidade com os anos que passamos orando e buscando ver a face dele com a ajuda do Espírito. Então tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós estamos mal. O apóstolo Paulo diz: sei ter abundância e não ter, sei estar livre, sei estar preso. Nós temos que aprender a conviver com essas oscilações da vida sem murmurar. Alguns aguentam um pouco mais a luta, outros jogam a toalha logo cedo. Trata-se apenas de uma amostra agora que aumenta ou diminui de intensidade com os anos. E com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos buscar a sua face. Mas já está disponível. Não é algo que é só na glória. Nós podemos viver o melhor de Deus aqui na terra. E o melhor de Deus aqui na terra não quer dizer 1.000, 2, 10, 50 mil reais de dinheiro na conta. Vou voltar, como é que é a ministra falou? A delícia de você estar perante o Senhor. A palavra de Deus diz assim: quanto eu medito na sua palavra é a medida do meu amor. Se eu não leio nada, eu não amo nada. O salmista fala que o quanto ele deseja fazer aquilo é o que vai demonstrar o amor. Se você gosta muito de futebol, quer dizer que tua paixão está naquilo e você vive em relação àquilo. Aí você compra a máscara do Mengão, você tem a camiseta, tal. Por que no cristianismo tem que ser diferente? As pessoas elas não querem viver um cristianismo na essência e na plenitude, elas preferem viver um cristianismo na superficialidade. Isaac Watts, autor de muitos hinos, trata do assunto com essas palavras: os montes de Sião guardam 1000 doçuras sagradas, antes mesmo de alcançarmos os campos celestiais ou de andarmos pelas ruas douradas. Esse escritor de muitos hinos, ele fala: nós vamos encontrar uma cidade celestial maravilhosa, em que não tem luz, não vai ter SEB. Ainda bem que o Sebastião não trabalha na SEB, né? Não vai ter SEB, porque a luz daquela cidade vai ser o próprio Cristo. Mas nós podemos viver isso. Ah, pastor, mas quem está falando isso é esse homem aí. Efésios 1:3, olha aí. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios, Novo Testamento. Leia aí, Menísia, voz bem alta, hein? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Viu, pastor? É só na região celestial. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado. A carta de Paulo aos Efésios, ele é um homem escrevendo para outros homens, e ele fala, eles nos têm, é presente. Nós temos sido abençoados. Não é algo somente de futuro, na glória do banquete. Hoje nós somos abençoados. Alguém não tomou café? Tomou café, Bidiane? Tomou? Tomou, Seba? Também comi, te roubou um restinho de um cuscuz lá que a minha esposa fez, eu deixei para hoje. Nós vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar, Seba? Eu também vou. Entendeu? Que mais? Você vai vir com a mesma roupa à noite? Você tem outra roupa? Ou só tem essa? Tem outra roupa? Tem outra roupa, Seba? Eu também tenho. Também tem. Você tem outro sapato? Tem outro sapato? Tem outro sapato? Outro sapato. Oxe. Nós temos bênção. Deus tem nos abençoado. Você vai para o hospital agora à tarde? Não.
Morreu algum ente querido, está correndo para o hospital? Não? Não. Morreu alguém aí, Melissa? Você recebeu a mensagem no zap, eu tenho que sair correndo para o Campo da Esperança, você vai? Também não. Não. Nós vamos voltar para os nossos lares, um com mais gente, outros com menos pessoas. Eu e a Jenny vou voltar agora. Eu vou voltar para minha casa sozinho, né? A Jenny também. A Jenny está acostumada. Entendeu? Nós vamos voltar para o nosso... Nós temos para onde voltar? Você vai para a rua, você vai? Não. Tem uma casa? Minha casa. Você tem um lugar para morar, Menise? O banco não tomou, né, o apartamento? Não, né? Você vai voltar para o lugar? Tem gato lá? Tem, mas tem um lugar para você morar. Eu também. Isso é bênção, gente. Isso é bênção. Nós temos que olhar para essas coisas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Mas nós temos que olhar para essas coisas. Tem água na tua torneira? Tem? Tem água na sua torneira, Menise? Você vai? Também tem. Tem água? Caesb? Tem, a minha também. Chega lá, não tem luz. Tem luz na sua casa? Você tem internet? Olha que benção! Hein? Tem luz na sua casa, Menise? Tem geladeira lá? Tem? Tem só um sofá, só tem um colchão para sentar no chão, não tem sofá nem nada. Tem sofá? Tem. Se quiser comer um docinho, tem? Se o irmão deixar, pode? Não, só no trailer. Hein, Seba? Tem sofá lá? Tem sofá. Se tiver com vontade de tirar um cochilo? Tem cama. Também tem? Olha! Entendeu? Quem que enxerga com os dois olhos aqui? Amém. Ouve com dois ouvidos? Amém. Tem voz? Amém. Tem nariz e cheira? Amém. Tem duas mãos? Amém. Tem pé? Pula? Gente, nós somos abençoados hoje. Mas a gente fica olhando por o quê? Ah, eu queria tanto ter um Mercedes-Benz. Eu queria tanto ter um jatinho. Eu queria tanto ter uma casa própria. Eu queria tanto... Gente, se a gente ficasse fixando nisso, não é que você não tem que lutar por isso. Mas a gente tem que olhar para essas coisas como um desafio, sim. Mas olhando para as coisas que são naturais aqui na Terra como coisas que já são válidas, que são reais. Se a gente não começar a olhar para essas coisas, a gente nunca vai conseguir experimentar, dizer que Deus é bom. Nunca vai ser satisfeito. Uns são casados, outros não são casados. Uns são mais de idade, outros são menos de idade. A gente tem o nosso irmão Cláudio com 92 anos. É muito ano. Bênção de Deus. Semana passada ele cantou com a gente aqui. Que alegria. Deu umas engasgadas. Mas cantou. Que é bênção. Remédio, entendeu? Graças a Deus eu não preciso. Mas nossa irmã Jenny, ela vai lá e toma o remédio, entendeu? Quanto custa o remédio, Jenny? Uma caixa 500. Não, aquela da injeção. 8 8.000 mil. reais. Quanto que é o remédio, Jenny? 8. Por quanto tempo vale? Por 2 anos, né? 10 anos? Só um mês. Um mês. Cada mês custa 8.000 reais o remédio que a Jenny. Um deles. Quanto que você paga? Nada. Vai falar para mim que isso não é bênção de Deus? Quantas pessoas nesse planeta Terra têm a enfermidade que ela tem e não tem dinheiro e gemem? O que acontece sem medicamento? Você geme, não? É só um pouquinho, né? O dia inteiro, todo o tempo. 24 horas. E como é que ela pode não ser grata a Deus? Entende que se você, na sua oração, você começar a olhar para as coisas que Deus concede, você vai começar a ficar extasiado, vai se deliciar, como a Melissa falou, não ficar com aquela cara de boa, entendeu? Porque não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo. Gente, nós estamos vivendo maravilhosamente, enquanto as outras pessoas não têm nada. Gente, 5% da população mundial, bilhões e bilhões de pessoas não têm o que você tem. Não tem. Homens na África, eles andam, não tem chinelo. A pessoa pega uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros e faz o chinelo delas daquilo. E nós temos tantas bênçãos do Senhor e nós somos ingratos. Nós temos que ser mais gratos. E quando nós começarmos a identificar isso, o que vai acontecer é que o nosso coração ele vai começar a transformar. E aí nós vamos começar a ter mais paz no Senhor, mais tranquilidade no Senhor. Quer falar alguma coisa? Sim. Esses bens que nós temos, é importante citar que nós temos bens
temporárias, porque são perecíveis e nós não levaremos ao partir da terra. Nós estamos aqui estrangeiros e são temporários, né? E são emprestados a nós por algum tempo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já antevi, possuí-lo enfim eu vou, embaixador por Deus, no reino lá dos céus. Entende? Nós temos que ser muito mais gratos do que pidões. Enquanto nós continuarmos sendo pidões, nós não vamos ser gratos. Não quer dizer que você não pode pedir, não é isso não, tá? Mas a gente tem que, por isso que quando eu falo sobre oração, eu digo que a gente tem que começar as nossas orações com gratidão, ao invés de pedir. A petição para nós tem que ficar no fim da fila, porque se a gente contar as bênçãos, dizes quantas são, verá surpreso tudo isso, entendeu? Eu acho que nisso que o Sebastião falou, tem, mas não se apegar de forma... Claro, não é problema. Eu oro para que você seja próspero. Eu oro para que você tenha recursos, você possa viajar. Pude ter o privilégio de mandar a Roupa e a Luísa lá para São Paulo de avião. Privilégio. Entendeu? Mas e se não tiver? Continuar amando o Senhor. É ter e ser contente e se contentar no Senhor. Exatamente. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse banquete que está preparado nos altos céus. Agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão, Pai, pela nossa ingratidão, pela nossa rebeldia. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais nos conformar como Paulo, sabendo viver na abundância e na riqueza, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e maravilhoso Deus.